Nós estamos aqui no Chile, num lugar muito bacana, que vai complementar a história que a gente já estudou lá no Peru, do Juan Miguel Grau, que foi um grande marinheiro que durante a luta, a guerra entre o Chile contra o Peru e a Bolívia, ele foi um grande herói que derrotou e afundou vários navios chilenos. E depois ele acabou sofrendo um ataque do Chile, que ele se tornou prioridade para que ele fosse caçado. Então o barco dele foi afundado, o corpo foi devolvido para o Peru, mas o barco ficou no Chile. Inclusive eu fiquei sabendo que o barco que foi afundado, na verdade ele não foi afundado, o barco que sofreu vários danos, eles consertaram esse barco, que depois foi utilizado para continuar a luta contra o Peru. E o mais legal de tudo, sabe o que é? É que aqui no Chile, o respeito que eles têm ao Juan Miguel Grau e a esse barco, eles fizeram um museu para o Museu RH Huáscar. O Huáscar é justamente o navio do Juan Miguel Grau, que agora, como um despojo de guerra, ficou acabando aqui no Chile, é uma propriedade do Chile. O Peru fica pedindo o barco de volta, mas o Chile fica com o barco, que inclusive lutou do lado do Chile contra o Peru depois. Está aqui o museu que foi feito em respeito ao Juan Miguel Grau também, e em memória desse barco que foi tão famoso e icônico nessa guerra. Vamos lá conhecer o barco? É interessante porque depois do ataque, como eu já tinha falado, o barco sofreu grandes avarias, mas eles pegaram esse barco, os chilenos, eles consertaram o barco, e o barco ele não está estragado, ele não está, como se diz, dentro de algum lugar. É um barco que funciona, é um barco que flutua, e por isso a gente só chega lá de barco. Ele é um barco que está no mar, que sofreu as avarias, mas foi consertado. Particularidades desse barco é que, para a época, ele era um barco extremamente rápido. Então, quando ele ia atacar os barcos chilenos, ele atacava e ele fugia e ninguém conseguia alcançar. Depois o Chile acabou, durante a guerra, comprando alguns outros barcos que também eram rápidos, mas o que eles fizeram mesmo foi uma verdadeira caçada a esse barco, porque era um barco que triunfou em muitas batalhas. Inclusive a gente teve lá na praça, em Valparaíso, vocês viram lá um herói que morreu, um herói chileno que morreu por causa desse barco que atacou esse herói. E foi justamente quando esse herói morreu que os chilenos resolveram entrar em guerra mesmo. As pessoas começaram a se alistar. E tá ali o barco. Ele tem as marcas de guerra, as marcas dos tiros que foram depois consertados. Vamos lá dar uma olhada. Muito legal lá. Olha a espada. Uau! En el techo de marcha de la navegación mientras descansan. Manuales utilizados em caso de averías. Então, os peruanos deixaram Miguel Grau Seminário. Muitos peruanos querem o barco de volta, mas aqui tem uma placa que eles deixaram aqui em uma das visitas que eles fizeram em 2015. Nacionalizado peruano Juan Manuel Grau Berrigo e a dama peruana Luisa Seminario del Carmen.
Aqui tem dois quadros que a gente achou interessante, que a gente já tinha ouvido falar a respeito deles, da história, que é esse daqui, fala a respeito de um cara que a gente já tinha visto com o Edgardo lá numa praça aqui no Chile, que no meio de uma praça pública tava lá o Arturo Prat, lá enorme, lá na estátua. E aqui tá contando a história, que é assim, ó, o Miguel Grau, ele matou o capitão, que era o Arturo Prat, e aí, logo depois dele matar, ele chegou pra esposa do Arturo Prat, mandou o corpo de volta e pra mulher, junto com essa carta daqui. E nessa carta tive uma carta de consolo que ele fez pra ela, onde que ele engrandece, fala o tanto que o cara era nobre de estar protegendo a pátria lá na guerra, que ele morreu com honra. E além disso, normalmente quando você vê, tanto em filme quanto em série, sempre que de guerra, sempre que tem uma guerra, quem ganha fica com os objetos e as coisas que estão na posse do inimigo. Aqui nesse caso não, aqui tá falando as relíquias do herói. Nesse outro quadro mostra que as coisas que estavam sobre a posse do Arturo Prat, ele chega ao Miguel Grau e devolve também para a esposa. Aqui é a sala de reuniões deles, e o interessante é que do lado aqui da sala, né, tem um quartinho de cada tenente, de cada capitão e capitão peruano. É interessante porque esse barco depois ele foi utilizado pelos chilenos em combate, mas eles deixaram aqui os heróis peruanos, o nome de todos os heróis. É muito bonito. Chilena que eles colocaram aqui. Esse aqui é um barco, não é um submarino, mas é um navio de guerra. Normalmente os navios, eles têm acho que é o timão que você chama, né? Ele fica lá em cima, onde você pode controlar o barco vendo o que está acontecendo. Só que em caso de guerra, se você está tendo um ataque lá em cima, se tem gente entrando e atacando, entendeu? Você não vai conseguir governar o navio. Então aqui tem isso aqui, provavelmente é um periscópio, mas o mais interessante é que aqui tem um sistema que você pode controlar o barco daqui de baixo, ao invés de você poder controlar lá em cima. Então ele tem dois sistemas de controle, um aqui embaixo, caso esteja sendo atacado, ele poder operar o motor e todas as coisas aqui, e o outro lá em cima quando não está tendo guerra. Isso que aqui também tem bússola, por isso que aqui também tem o controle de velocidade do motor que está ali também. Tudo você pode fazer daqui de baixo. A gente vê aqueles canhões lá em cima e fica achando que são só aqueles canhões tipo Piratas do Caribe, mas não é não. Aqui tem um sistema que é tipo um tanque de guerra. Tem um cara que fica com a cabeça um pouquinho para fora lá em cima, e aqui dois canhões gigantescos com bala muito grande, para poder, com as bombas muito grandes, para poder afundar o navio inimigo. E é justamente porque para ele não atirar só de frente, tem todo esse sistema aqui que faz com que ele gire para os lados para poder acertar o alvo que tiver ao redor do barco. E o depósito fica lá embaixo. Só um minuto. Olha aqui, gente. 180 das pessoas que dormiam nesse barco dormiam em alguma rede, tipo isso. A história conta que o Arturo Prat, ele, antes do combate, ele já sabia que a armada peruana estava vindo, então ele mandou fazer aqueles pastéis que tem aqui, que eu esqueci o nome. Empanada? Umas empanadas, e deu empanada para todo mundo, entendeu? Para todo mundo de barriga cheia, fez um discurso, já sabendo que provavelmente eles não iam voltar, mas eles foram lutar, entendeu? Para fazer o melhor que eles pudessem. E aí eles estavam com o barco deles, que era o Esmeralda,
e atacaram, e aí em um determinado momento eles estavam parados e veio esse navio aqui, que é muito mais rápido, muito mais poderoso, e ele veio para partir o barco dele no meio, e ele bateu umas 3 vezes, e quando o barco já estava para quebrar, o Arturo Prat entrou aqui dentro desse barco para lutar contra os peruanos que estavam aqui, inclusive o Miguel Grau e coisa e tal, e aqui a bordo desse barco, durante a batalha, o Arturo Prat, que é um dos maiores heróis da marinha chilena, morreu dentro desse barco, assim como o Miguel Grau. Então é um barco que tem significante relevância não só para o Peru, mas também para o Chile. E aí por isso que as pessoas falam, deve voltar, deve ficar aqui. Eu acho que existem os dois lados. Eu acho que ele estar aqui não está errado. Eu acho que faz sentido ele estar aqui, até porque ele foi reformado pelo Chile nessa batalha para lutar, inclusive para entrar na frota do Chile, para continuar lutando contra o Peru, e acabou que o Chile acabou vencendo essa batalha. Eles tomaram o Peru até Lima. Lima já chegou a ser do Chile por mais de 7 anos, e Lima devolveu Chile devolveu Lima para o Peru amigavelmente e saiu. Mas então tudo isso faz parte da história. Você definir exatamente quem é muito difícil. Eu acho que o Chile tem o direito de ficar com esse barco, especialmente mostrando, entendeu, que eles têm respeito pelos heróis deles, mas também muito respeito pelos heróis peruanos. E é interessante a gente falar que o Peru entrou nessa briga à toa. Sim. Porque você contou isso no começo? Não, na verdade a luta era contra a Bolívia e contra o Peru. Aí o Chile... Não. Era Chile e Bolívia. A luta era contra o Chile e Bolívia. Por causa de um porto que fica aqui em cima no norte do Também Chile. não, agora não. Não acredito. Não tem nada a ver com porto. Claro que tem a ver com porto. Não tem não. O que acontece, entendeu, é que existia um território ao norte do Chile, entendeu, e do lado da Bolívia, que era um território desabitado, aonde o Chile até reconhecia que esse terreno era boliviano, mas na verdade não existe, naquela época as fronteiras não eram bem delimitadas. E aí o Chile fazia extração de um mineral, como eu esqueci o nome, depois a gente escreve embaixo aí, salitre, isso. E aí eles faziam essa extração, pagavam uma taxa para a Bolívia e tudo beleza. De repente, entendeu, do nada, o presidente, o imperador, não sei o que, da Bolívia, resolveu aumentar e muito esses impostos. E aí o Chile não concordou com isso, e aí os bolivianos, o exército boliviano foi lá e expulsou à força os chilenos de lá. Os chilenos, entendeu, então foram e entraram na guerra. O que eles não sabiam é que a Bolívia tinha um acordo com o Peru, que se eventualmente a Bolívia entrasse em guerra com algum país, o Peru entraria junto. Só que o que o Chile não esperava era que o Peru fosse entrar, e o que o Peru não esperava era que os bolivianos virassem as costas e não lutassem. A briga ficou entre Peru e Chile. E os peruanos e os bolivianos, entendeu, ficaram lá assistindo. Não, eles perderam, né? Eles perderam na verdade, eles perderam depois que a guerra acabou, né? Eles ficaram assistindo de camarote a guerra. Aí, igual eu falei, o Chile chegou até no Peru, só que até Lima. E quando eles devolveram Lima, Chile ficou com um pedaço enorme do Peru até hoje. Ficou com um pedaço do Peru e também ficou com essa parte desértica que era da Bolívia. E aí hoje em dia, ainda hoje, entendeu, muitos políticos, até para causar aquele furor e tal, eles falam que a Bolívia tinha saída para o mar, que eles têm direito a essa terra e coisa e tal, mas pelo que a gente ouviu daqui, existe um porto aqui no Chile, no norte do Chile, que é um porto fantástico, que é inclusive mantido pelo Chile, que é utilizado de forma gratuita pela Bolívia, que pode mandar seus produtos, receber qualquer coisa de fora, passar com o caminhão pelas estradas do Chile sem pagar nenhum tipo de imposto e entrar dentro da Bolívia. Como se fosse um pedido de desculpas, né? Um agrado por tudo que aconteceu. É como se fosse uma recompensa. Uma recompensa, alguma coisa assim, entendeu? E o Chile e o Peru, que não tinha nada a ver com isso, foi o que mais perdeu. Exatamente. Acabamos de chegar do passeio lá, conhecemos lá o Huáscar,
foi fantástico, e o melhor de tudo é que a gente sempre pode, quando a gente tem esse tipo de viagem, escutar os dois lados da história. A gente esteve lá no Peru, a gente visitou o Museu do Miguel Grau. Muitas vezes as pessoas falam que o vencedor é que escreve a história. Lá a gente escutou a história do lado que perdeu, e aqui a gente está escutando a história do lado que ganhou. De qualquer forma, o mais importante é que, independente das divergências, há respeito entre as partes. E é isso que é o mais importante que a gente deve cultivar. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu, clica aí, entendeu que gostou, clica aí que curtiu. Se inscreve no canal se não é inscrito. E se você gostou dos vídeos e quer assistir outros também, clica aí no sininho para você continuar recebendo aí informações quando a gente subir os vídeos, beleza? Valeu, vamos nessa aí? Vão com tudo. Eu esqueci como é que era. Vem com a gente e vão com tudo. Vem com a gente e vão com tudo. Vem com a gente e vão com tudo.